Para sentar, irmãos. Queridos, abramos agora a palavra do Senhor em Gênesis. Hoje é o primeiro domingo do mês, domingo da exposição de Gênesis. Domingo passado era o quinto domingo do mês, então não tinha nenhum livro específico. Nós adiantamos uma exposição, então expomos todo o capítulo 25, com exceção dessa última perícope que nós vamos expor agora, mas que está dentro da mensagem central de Gênesis 25. Gênesis 25, versículo 27 ao 34. Gênesis 25, versículo 27 ao 34. Essa é a santa palavra do Senhor, irmãos. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado. Quando esmorecido, veio do campo Esaú. Ele disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chama-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: Estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Amém. Amém. Oremos, irmãos, pedindo ao Senhor graça e misericórdia para caminharmos na sua escritura em exposição. Senhor Deus, estamos diante de uma história, Senhor, muito profunda e com uma mensagem muito precisa para o nosso coração, Senhor. Estamos diante da Tua palavra, Senhor, a Tua palavra que é viva, a Tua palavra que é eficaz, a Tua palavra que é poderosa, Senhor. Não queremos nos aproximar dela sem a fé de que o Senhor, Deus Espírito, age pela Tua palavra, de que os nossos corações são quebrados pelo martelo da Tua palavra, de que a nossa vida é verdadeiramente perfumada quando nós estamos com o odor, o bom cheiro, o bom perfume da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, Pai, que o Senhor nos conduza, pelo Teu Espírito nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, na exposição passada, no capítulo 25, nós vimos nesse capítulo especificamente que o Senhor mostra na prática o contraste que há entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Nós vimos que todo o capítulo 25, irmãos, é o Senhor inspirando Moisés, descrevendo essas duas descendências em dois tipos de descendentes específicos. A descendência da mulher, na semente prometida de Abraão, os verdadeiros descendentes espirituais de Abraão, e a descendência da serpente, naqueles que, embora sendo filhos carnais de Abraão, não eram verdadeiramente povo de Deus. Então, o capítulo estabeleceu esse contraste abrupto entre os filhos de Abraão. Só que a narrativa continua, irmãos, e depois que Isaque é separado desses demais filhos de Abraão, na própria família de Isaque, nos próprios filhos de Abraão, nos próprios filhos de Isaque, essa separação é feita novamente. É feita mais uma bifurcação, o Senhor separando a família da fé, aqueles que recebem a promessa daqueles que não recebem a promessa, mesmo que sendo carnalmente filhos de Abraão. E aí nos é relatado, como nós vimos na exposição passada, o conflito que havia dentro do ventre de Rebeca entre duas nações, entre dois povos, entre Esaú e Jacó. E o Senhor profetizou a ela, o Senhor anunciou que o mais velho serviria o mais moço. O mais moço teria proeminência sobre o mais velho. E aqui, irmãos, nós vimos que isso foi estabelecido para que o propósito de Deus com relação à eleição fosse claro. Os gêmeos não haviam feito nada, nem Esaú e nem Jacó. E quando nós olhamos para Jacó, mostra que ele é mais indigno ainda na sua vida. Mas o Senhor os alcançou ali no ventre, para que ficasse claro o seu propósito. Agora, irmãos, a história avança para os filhos já crescidos em idade adulta. A história
apagou as luzes de Abraão e transfere a narrativa para Isaac como o cabeça dessa família da aliança agora. A história, irmãos, vai mostrando quem é quem a partir daqui. E aqui, irmãos, nos é relatado um tipo de apostasia pública. O que é relatado para nós aqui, irmãos, é um tipo de apostasia pública. Esaú, descendente carnal de Abraão e de Isaac, despreza a sua primogenitura espiritual. Então, primeiro, irmãos, vejamos como que o autor está preparando o texto para nós, para o ponto mais importante dessa pequena narrativa. Primeiro, veja a descrição do contexto da família como um todo. Versículo 27, por favor, e 28. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaac amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. O texto aqui, irmãos, ele pula direto para a idade adulta dessas duas crianças que outrora estavam no ventre de Rebeca. Pula para um fato significativo da história de ambos. E ambos, irmãos, estão sendo descritos para nós. Quem é quem nessa história? Quem é quem nessa história? É dito que Esaú era caçador, homem do campo. Você já imagina talvez Esaú como um homem forte, vigoroso, aquele cara bem bruto, que pegava a caça com a mão e lutava. Ele era um caçador. Jacó, é dito que ele se dedicava às tendas. Não se sabe ao certo, irmãos, o que é que significa se dedicar às tendas. Possa ser que ele fosse mais dedicado ao pastoreio do rebanho que ficava ali ao redor da sua casa, pode ser que ele fosse mais dedicado aos estudos, às artes ou qualquer outra coisa do tipo. O ponto é, há um contraste entre Esaú e Jacó nesses termos de força. Naturalmente, Esaú é mais forte, é mais vigoroso, enquanto Jacó é mais pacato. É inclusive a linguagem que está utilizada aqui na nossa versão. Esaú, irmãos, se dedicava à caça e Jacó se dedicava às tendas. E aqui também, queridos, nos é dada uma informação importante para nós entendermos o texto. Nos é falado no versículo 28 que Isaac amava a Esaú. Isaac amava Esaú porque comia das suas caças e Rebeca amava a Jacó. E aí não é falado especificamente, mas nós podemos deduzir que provavelmente por lhe ajudar nos serviços domésticos ou por estar ali junto, sempre perto dela, porque ele se dedicava às tendas. Então havia uma predileção do pai para com o mais velho, o primogênito Esaú, e da mãe para com o mais novo. O Senhor aqui, irmãos, nos apresenta uma coisa, nos apresenta sérios problemas nessa família da aliança, que no decorrer da história delas, querido, da história dela, vai degenerar em tragédias. Essa pequena predileção por questões carnais vai redundar em uma tragédia nessa família, irmãos, lá na frente. E com isso nós aprendemos, queridos, que é possível sim que as famílias da aliança tenham problemas. É possível que o povo do pacto passe por problemas em família. Essas famílias do pacto também estão lutando com a realidade do pecado, como é o caso aqui de Isaac e sua família. A grande questão, irmãos, como nós temos visto no estudo de casais de família, a grande questão não é ter ou não ter problemas. A grande questão é como nós os resolvemos, como nós lidamos com eles. Isso é que evidenciará se somos ou não uma família da aliança. Usaremos os recursos do Senhor e da sua palavra, ou os recursos do nosso próprio coração, ou das invenções humanas, para lidar com os nossos relacionamentos e problemas em nós. Essa família da aliança tinha sérios problemas. E ela vai ser tratada pelo Senhor, irmãos. As nossas famílias, queridos, também têm problemas. E o Senhor está nos tratando. O Senhor está nos tratando. Não é dito, irmãos, se Isaac preferia Esaú ou Jacó, e não Jacó. Não é dito se ele sabia que o Senhor havia anunciado para Rebeca a distinção entre esses dois. Não é dito no texto se a Rebeca informou a Isaac com relação à profecia e à revelação que ele recebeu, que ela recebeu do destino dos dois. Não fica claro se ela amava Jacó por saber que ele era o filho da promessa, enquanto Isaac, não sabendo, desprezava isso. Porém, irmãos, não fica clara a narrativa e mesmo assim, irmãos, nos é posto um problema aqui. O favoritismo, queridos, o favoritismo e partidarismo no meio de famílias é uma coisa terrível e devastadora, queridos. Terrível e devastadora.
Favoritismo e partidarismo, irmãos, sempre surgem de questões carnais. E se isso está presente na nossa criação dos nossos filhos, irmãos, nós estamos inculcando neles uma estrutura de ciúmes, de invejas, de contendas, de divisões. Isso não é só na família, não, irmãos. Na família e na igreja, se nós trabalhamos para favoritismos e partidarismos, nós estamos trabalhando para a divisão do corpo de Cristo. Aqueles que trabalham fomentando tais coisas são instrumentos para o mal da igreja local. Os pais que constroem a sua educação sob favoritismos, constroem para a ruína de seus filhos. Os pais são chamados a servir os filhos na palavra do Senhor, a amá-los como o que lhes é devido e amar como o que lhes é de direito. Isaac e Rebeca, irmãos, mesmo tendo uma clara revelação do Senhor, como eles deveriam conduzir aquilo, eles estavam alheios, irmãos. Mas tudo isso aqui, irmãos, só reforça o que o Senhor havia falado na perícope anterior, como nós vimos na exposição anterior. Deus permitiu que Esaú fosse preferido pelo pai, Isaac, e Jacó preterido e rejeitado, para mostrar claramente que a sua eleição não está fundamentada em coisas humanas. A eleição do Senhor está firme. Jacó não é o primogênito, socialmente fraco. Jacó, naturalmente, no seu corpo, é pacato. Jacó é preterido pelo seu pai. Tudo, o texto, vez após vez, irmãos, vai informando coisas, elementos de Jacó que lhe mostra que ele é totalmente indigno no critério humano de ser escolhido. Mas o Senhor faz de propósito isso para enfatizar: a minha eleição não está fundamentada no homem. O rejeitado e fraco Jacó foi escolhido por Deus. Essa eleição opera, vencendo até mesmo os afetos dos homens. Essa descrição também, irmãos, nos mostra que provavelmente Isaac e Rebeca falharam na criação de Esaú e Jacó, segundo a promessa. Como um pregador destacou, Esaú não foi informado que ele serviria ao seu irmão mais jovem, Jacó. Não foi dito aos dois filhos que Jacó, pela graça, recebeu a promessa, e que se ele recebeu pela graça, ele deveria abandonar esses subterfúgios mesquinhos e enganadores que ele usava para conquistar as coisas. Não foi falado isso nem a Esaú, nem a Jacó. E então fica patente, irmãos, que provavelmente Rebeca e Isaac falharam em ensinar para os seus filhos acerca das promessas de Deus, acerca do seu pacto. E pais, todas as vezes que nós falharmos nisso, veja, eu estou falando da nossa responsabilidade. Nós não controlamos o coração dos nossos filhos, nem temos o controle dos fatores, nós não controlamos nem nosso próprio coração, quanto mais dos nossos filhos. Mas no que diz respeito à nossa responsabilidade, se nós falharmos em passar para os nossos filhos o evangelho, as promessas do pacto e o que Deus requer de nós, irmãos, nós não devemos esperar uma caminhada piedosa da parte deles. Como nós veremos aqui, Esaú e Jacó, eles começam a revelar o que está no seu coração, como quem não sabe dessa promessa. Mas o Senhor, irmãos, está operando apesar deles. O Senhor está agindo. E aí vem um ponto importante agora na narrativa, versículo 29, por favor. A narrativa até aqui nos contextualizou sobre quem são Isaac e Jacó, Esaú e Jacó, e a relação deles com os pais, Isaac e Rebeca, porque isso vai ser importante lá na frente. Mas agora vem a narrativa principal aqui, versículo 29. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando o esmorecido veio do campo Esaú. Ele disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, e que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozinhado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura.
Aqui então, irmãos, vem a descrição desse fato na vida desses dois, um fato importantíssimo, uma descrição da venda da primogenitura de Esaú. Apresentado então, irmãos, nesse contexto geral, o Senhor nos conduz para esse evento que vai impactar toda a história desses dois irmãos, que vai impactar a história da Igreja de Cristo. Um fato por meio do qual o Senhor nos ensina, irmãos, verdades do Evangelho. Jacó, irmãos, ele havia cozinhado um ensopado de sopa de lentilhas. E aqui a gente pode ver também que o cidade de Caratenas envolvia ele ter esses recursos, como nosso irmão Ivaldo sabe cozinhar com comidas maravilhosas. Jacó estava ali cozinhando e tinha esses talentos. E ele cozinha essa sopa de lentilha que era de característica vermelha. Esaú chega do campo das suas caças esmorecido, como nós diríamos aqui no Nordeste, morrendo de fome. Ele entra e usa esse argumento para falar com Esaú, com Jacó. Porém, esse argumento, irmãos, estou morrendo de fome, na maneira como o texto é descrita, ela é feita de uma forma de deboche, de indiferença. Ei, estou morrendo de fome, passa a comida aí, por favor. Uma coisa muito trivial. Então, Jacó, traiçoeiro como era, e lembremos que esse significa o nome Jacó, porque ele segurou no calcanhar do seu irmão, ele é traiçoeiro. Ele propôs uma venda daquele prato de comida para saciar a fome de Esaú. E a moeda para essa compra era o direito de primogenitura de Esaú. Esaú, irmãos, o que nos estarrece é isso. Esaú, sem titubear, vende o seu direito de primogenitura sob juramento por um prato de comida. Ele vende o seu direito de primogenitura por um prato de comida, irmãos. E Jacó lhe dá a comida. Esaú, irmãos, ele não reluta em invocar o nome do Senhor no juramento, porque todo juramento envolve invocação do nome do Senhor para vender a sua primogenitura. Ele, de tal modo, irmãos, está dominado pela glutonaria que faz de Deus a testemunha da sua ingratidão. E depois, irmãos, a descrição do que ele faz é estarrecedora. E veja especificamente o versículo 34. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozinhado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Irmãos, é notável a indiferença de Esaú ao que aconteceu aqui. Isso aqui, irmãos, é enfaticamente descrito para nós. Ele comeu, bebeu, se levantou e saiu. Não estou nem aí. Estou me lixando para o que eu acabei de fazer. Ele considerou como nada o incomparável benefício, irmãos, que ele acabara de perder. Será que não havia, irmãos, nenhuma outra forma de Esaú saciar sua fome? Claro que sim. Lembremos, irmãos, que Esaú faz parte de uma família, como a de Isaac, que tinha servos e servas. A sua mãe não saberia cozinhar. Ele não poderia aguentar um pouquinho estou morrendo de fome, e pedir à sua mãe uma comida, pedir aos seus empregados que fizessem uma comida para ele. Não, irmãos, não. Ele foi dominado e controlado pela cobiça daquela sopa de lentilhas. Para que ele nunca se esquecesse dessa tolice, irmãos, ele passou a ser chamado de Edom. E é por isso que o texto, versículo 30, por favor, o cozinhado era vermelho, e a palavra hebraica para vermelho está ligada ao nome Edom. Então, Esaú passou a se chamar de Edom, e os descendentes de Esaú são edomitas, vermelhos, para que ele lembrasse que a besteira que ele fez, a venda da primogenitura dele, estava sobre ele como um marco da sua troca tola que ele operou. Deus, irmãos, aqui nessa narrativa da venda da primogenitura, trouxe à luz o que estava oculto em ambos os gêmeos. Há muitas verdades, irmãos, para nós aqui. E agora nós vamos ver o que esse texto está nos ensinando, irmãos. O que esse texto está nos ensinando? Primeiro, queridos, há uma coisa importante aqui, geral, que é útil nós tirarmos, que tem a ver com a doutrina da soberania do Senhor, dos decretos do Senhor, que é o contexto que nós estamos tratando da eleição do Senhor Esaú e Jacó. Jacó, irmãos, é traiçoeiro. E no seu pecado, os decretos de Deus vai tomando forma. O que Jacó fez, irmãos, é reprovável. O Senhor nos ensinou na sua lei, lembre bem desse texto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede,
dá-lhe de beber. Ele ensinou isso na lei. Mas, irmãos, Jacó não fez isso, não foi com seu inimigo, foi com seu irmão. Se nós devemos dar de comer para o nosso inimigo e dar de beber para o nosso inimigo, quanto mais para o irmão. Se isso é assim com o inimigo, irmãos, muito mais Jacó deveria ter feito com o irmão. É uma situação difícil, aparentemente, como aquela. Realmente, irmão, Jacó foi traiçoeiro. Porém, irmãos, apesar disso, tanto no pecado de Jacó, de pôr tal coisa sob tais condições, quanto no pecado do desprezo de Esaú, que nós veremos mais distante, o que Deus havia decretado está sendo descortinado na história. E eis, irmãos, o mistério de tudo isso aqui. Eis o mistério de tudo isso aqui. Deus, irmãos, decretou todas as coisas, todas, absolutamente todas, cada detalhe. Nós acabamos de contar no Salmo 115 que Deus faz tudo conforme lhe agrada. Tudo, inclui, irmãos, tudo. Não tem um só detalhe na criação que está fora do controle do Senhor. Porém, seu decreto se desnuda na história. As coisas vão tornando o que foram decretadas para serem. Não é porque Deus decretou, irmãos, que elas já são antes do transcurso do tempo. Embora diante dele sim, diante de nós não. E a história e os decretos de Deus, é por isso que sempre a gente vê decretos e providências juntos, elas caminham lado a lado. E nesses decretos, irmãos, há meios para isso. Deus decretou todas as coisas, porém sua providência usa-se de meios. E em se tratando, irmãos, de seres morais caídos, muitos desses meios são as ações pecaminosas dos homens. Mais uma vez, aqui está posto um mistério para nós, porque Deus afirma claramente que ele decreta todas as coisas. O ser humano é um homem moral, é um homem espiritual e tem responsabilidade diante dele. Ele vai julgá-lo por suas obras, mas ele não é moralmente responsável. Deus não é moralmente responsável por essas obras. Deus as usa para cumprir o seu fim e os homens prestarão conta delas. Para essa situação, irmãos, o que Deus havia decretado sobre Esaú e Jacó, sobre cada um, por seu próprio pecado, ela vai sendo evidenciada. Ela vai sendo evidenciada. Por seu próprio coração, irmãos. Perceba que o texto coloca ênfase em Esaú, na responsabilidade dele. Ele não foi eleito para a primogenitura, mas perceba a maneira odiosa como Esaú trata a primogenitura. Ele desprezou ela. A responsabilidade não foi tirada de Esaú. Essa história revela, irmãos, que os que não são eleitos não perdem algo que possuem, apenas desprezam o que não queriam. Eles não perdem, eles não são privados da salvação. Oh, como Deus é mau pela eleição, porque priva os homens da salvação. Não, ele não queria aquilo. E Esaú está posto isso para nós. Ele simplesmente desprezou a primogenitura. Mas aí vem um ponto aqui principal, irmãos, que é exatamente esse desprezo de Esaú pela primogenitura. Por que nós estamos chamando de desprezo, irmãos? Porque o versículo 34 fala exatamente assim, veja o finalzinho. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. E o que estava por trás, irmãos, o que estava por trás desse desprezo? Por que Esaú desprezaria algo tão valioso e tão estimado, tanto na sociedade da época, quanto no contexto da redenção? Por que, irmãos? O que levaria um homem a desprezar algo que é tão valioso por um prato de lentilha? O autor dos Hebreus, irmãos, nos dá uma orientação, o que a gente chama de chave hermenêutica. Venha comigo, por favor, para Hebreus capítulo 12, por favor. Versículo 16. Hebreus capítulo 12, versículo 16. Vamos ler a partir do versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual,
por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Percebe o que ele está falando aqui, irmãos? O que estava no coração de Esaú? Esaú é um homem impuro e profano. É o que está por trás da sua venda da primogenitura, irmãos. Antes de nós vermos o que está por trás aqui, irmãos, através da própria narrativa, a chave hermenêutica que o autor está nos falando é essa. E veja que ele está se referindo aqui, ele está tratando diretamente com crentes professos, com pessoas que estavam na igreja, que professavam-se cristãos, que não haja nenhum Esaú no meio de vós, mas que no final não eram crentes de verdade. Sem dúvida, irmãos, o que está por trás do coração de Esaú, que vende a sua primogenitura, é uma visão baixa da primogenitura, irmãos. Porém, mais especificamente, o texto nos ajuda a ver como isso é feito. E isso é feito, irmãos, nessas palavras de raciocínio que Esaú fez para se desfazer da primogenitura. Veja o versículo 32, lá em Gênesis, por favor. Ele diz: eu estou pronto de morrer, a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? O argumento base que Esaú usou, irmãos, foi: eu estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Irmãos, Esaú barganhou sua primogenitura por comida. Por comida. Completamente dominado pelas coisas dessa era. Completamente subjugado pelo seu estômago. Completamente subjugado por algo que ele colocou como a sua necessidade, que precisava ser satisfeita, custe o que custar. Ele barganhou, irmãos, um alimento espiritual por um alimento terreno e passageiro. O temporal, o passageiro e o carnal e o momentâneo são vistos como mais importantes do que o espiritual, o eterno e o duradouro. Efetivamente, irmãos, o coração de Esaú trocou algo indizivelmente melhor por algo pueril. O espiritual, eterno e duradouro é desprezível e descartável. Ele considerou, irmãos, a sua primogenitura como algo de nenhum valor, desde que pudesse tirar algum proveito nessa vida, desde que pudesse comer um prato de ensopado e lentilhas. Esaú, irmãos, vendeu sua primogenitura porque se deleitava nas coisas da terra. Não com o deleite que o crente pode e deve usufruir, mas com um deleite carnal. Esaú não pôde aguentar a sua fome e vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de comida. Jacó, por sua vez, privou-se daquele prato para ganhar um direito formal de primogenitura. Isso nos chama atenção, irmãos. Porque Jacó fez aquele prato de comida para quem? Para que ele estava cozinhando aquilo ali? Era para ele comer. Ele também estava com fome. Mas entre ele e seu irmão com fome, o seu irmão preferiu vender a sua primogenitura para comer e ele preferiu abster-se da comida para ganhar o direito de primogenitura. Teria sido melhor, irmãos. Teria sido melhor Esaú morrer de fome a perder a primogenitura. Mas o coração de Esaú está nas coisas dessa vida. É nisso, irmãos, que consiste ou que está por trás da venda do direito de primogenitura. O invendível e de valor infinito é trocado por algo barato e banal. Agora, sabe de uma coisa, irmãos? Tudo isso aqui que foi falado sobre Esaú ocorre exatamente igual, a mesma tentação em nosso coração, irmãos. Você vai passar pela mesma tentação diariamente, irmãos. Todos os dias, talvez. Com Esaú, irmãos, isso ocorreu com e por uma refeição. E conosco. Pelo que você venderia o seu direito de primogenitura? Sabe como, irmãos? Nós temos aqui pelo menos 4 formas em que isso ocorre em nosso coração. A primeira, queridos, é o pecado, é a troca do pecado pela santidade. É eu preferir o pecado à santidade. Todo pecado, irmãos, todo pecado, no final das contas, é um ímpeto do nosso coração de trocar o direito de primogenitura por ele.
Preferimos, irmãos, a pífia sopa de lentilhas do pecado à primogenitura da santidade. A primogenitura da santidade. Vejamos, por exemplo, irmãos, isso no pecado de Adão. Ele era o vice-regente de toda a criação. Tinha tudo à sua disposição. Santo, bom, feito à imagem de Deus, porém ele preferiu trocar tudo isso, a primogenitura da criação, pelo pecado. Assim somos nós. Assim é você, crente. Ao trocar a santidade pelo pecado, ao trocarmos a paz de consciência pela consciência culpada, ao trocarmos a comunhão com o Senhor pelo chafurdar na lama do pecado, no fundo, sempre que está em nosso coração, irmãos, é um processo de venda de primogenitura. Sempre, irmãos. Na equação do nosso coração, no cálculo que o nosso coração faz, nós colocamos na balança. É melhor eu padecer de fome no pecado e não ter o que eu desejo, ou eu ter essa santidade aqui que não está me fazendo bem algum, é uma coisa que eu preferia, algo melhor. É sempre isso no nosso coração. E no final das contas, nós achamos melhor nos saborear com o prato do pecado a estar no banquete da santidade, que para nós naquele momento parece tão sem graça, tão inútil. E se isso continuar, irmãos, dessa forma, irrestritamente chegará onde o autor dos Hebreus alertou. Não haja no meio de vós nenhum profano e impuro. Lembremos que o autor dos Hebreus está o tempo todo falando de apostasia, irmãos. É por isso que eu falei aqui que o que está acontecendo nessa narrativa é uma apostasia pública. Esaú, filho de filho de Isaac, preferiu deixar de lado essa primogenitura para se entregar aos pratos de lentilha. Esaú, irmãos, foi traído pela cobiça dos sentidos. Eu e você temos a mesma cobiça, como João fala. Pare e pense. Pare e pense um pouquinho, crente. Se todas as maiores situações de sua queda e de seu arrependimento na sua vida não envolveram uma profunda cobiça dos olhos e do coração. O seu coração não estava satisfeito com o que você estava vivendo. Você queria mais. Você queria mais. E nesse mais, você ganhou menos. E essa é a estrutura, irmãos. Esaú poderia pensar naquele momento, no seu coração, do que vale esse direito de primogenitura se eu estou morrendo de fome agora, se eu tenho uma necessidade a ser suprida agora. Ele pensou que ele estava fazendo uma grande troca. Besta Jacó, vai deixar de comer por causa da baboseira de direito de primogenitura? Homem, passa para cá, jura? Eu juro, homem, pode me dar isso aí, fica esse direito de primogenitura. Eu prefiro um prato de lentilha, é mais concreto, é mais saboroso, eu sinto, do que essa santidade que tem uma promessa futura. Não sei nem se vai ser ou se não vai ser. Ele achou que estava fazendo uma grande troca. Crente, é exatamente isso que passa em nosso coração, irmãos. Quando nós optamos pelo pecado, nós estamos trocando o direito de primogenitura por prato de lentilhas. Você tem trocado a santidade pelo pecado? Segunda forma, irmãos, como isso ocorre em nós, é a troca das coisas temporais pelas espirituais. Ou melhor, as espirituais pelas temporais. Isso tem a ver, irmãos, sim, com o exemplo anterior, tem tudo a ver. Porém, nós podemos especificar aqui e ser mais precisos, porque é exatamente isso que Esaú faz aqui. Ele estava morrendo de fome. Ora, quem é que vai negar que não é uma necessidade básica? Ele preferiu trocar uma coisa por uma coisa tão sublime e espiritual, por uma necessidade básica. Por causa da forma, uma coisa temporal, ele trocou o direito de primogenitura. Uma suposta necessidade é colocada como a rainha definidora que norteia a vida. Muitos irmãos são exatamente assim. E talvez seja o seu caso. Eu estou liso e sem dinheiro. De que me vale se manter honesto no meio de um mundo de desonestidade? Então, com esse raciocínio, se lança em lucros desonestos. Eu estou solteiro e não encontro uma moça ou um moço para me relacionar. Do que me vale manter em castidade?
e aí se lança em pornografia, em relacionamentos ilícitos, ou em descontentamento, ou em inveja, ou em tristezas. Estou sem saúde. Do que me vale manter a piedade e o contentamento? E aí se lança em murmurações, se lança braguejando contra todos. Colocamos e criamos necessidade que, mais do que Deus, tem de ser atendida. É isso que está acontecendo no nosso coração, irmãos. Aqui, irmãos, nós vemos exatamente a filosofia de Maslow sendo colocada na prática. Você precisa suprir as suas necessidades primeiro, antes de você amar a Deus e ao próximo. Esaú, você está certíssimo em você ter trocado o prato de lentilha, a sua direito de primogenitura, por um prato de lentilha. Afinal, realmente, de que valeria o seu direito de primogenitura se você tivesse com fome? Sem a sua necessidade básica suprida. A necessidade, irmãos, das coisas temporais nunca estão acima das coisas espirituais que o Senhor nos chama, irmãos. Nunca, queridos. Se os crentes no primeiro século pensassem assim, irmãos, se o apóstolo Paulo pensasse assim, você acha que haveria pregação do evangelho? Eu preciso primeiro ter conforto antes de poder me lançar na pregação do evangelho. Pergunta para Paulo se isso é verdade. Do que valerá eu morrer pelo evangelho se depois de morto não tem mais nada? Pergunta aos crentes que morreram em nome de Cristo pela primogenitura do evangelho. Nunca, irmãos, nunca. Supostas necessidades, coisas que nós colocamos como necessidade, podem ser atendidas em detrimento do que o Senhor requer de nós, irmãos. Inclusive, é com base nesse tipo de raciocínio que muitos se lançam em adultério, por exemplo. Que muitos se lançam em roubo, por exemplo. Mas eu precisava. Mas eu tinha uma necessidade aqui dentro de mim. Eu preciso extravasar essa necessidade. E assim troca o direito de primogenitura. A terceira forma, irmãos, de troca de direito de primogenitura são em questões filosóficas, queridos. Sim, queridos. Inclusive em questões filosóficas. Deus nos criou com um mandato cultural de desenvolvimento da criação, das ciências, da investigação do mundo. E embora, irmãos, continuem fazendo isso, com a queda, o homem se tornou inapto. A sua visão de mundo é distorcida. A sua epistemologia sempre falha e sempre falhou. Isso é afirmado claramente na Escritura Sagrada, irmãos. A sabedoria do mundo e do homem natural não conduziu ao entendimento de Deus, de si mesmo e do mundo da forma correta. Se não fosse, irmãos, a bondosa providência do Senhor sustentando e conduzindo todas as coisas na criação, levando o mundo ao desenvolvimento, nós seríamos piores que bestas. Você parou para considerar isso? Não é uma capacidade do homem. Ora, irmãos, nós não somos iluministas, nós não somos positivistas, nós não temos uma confiança no homem de que o que nós chegamos e alcançamos aqui foi a capacidade gloriosa do homem, que falta pouco para dominar a morte, a fome e a miséria. Já faz 3 séculos que estão prometendo isso, irmãos. Foi Deus, pela sua providência e graça, sustentando a criação e conduzindo ela ao seu desenvolvimento. Assim, irmãos, o que temos não é por causa da capacidade humana, mas é apesar da incapacidade humana. Em outras palavras, o que temos de verdadeiro desenvolvimento e acertos não é fruto da sabedoria, da obediência do homem ao mandato cultural, como se ele fosse capaz de exercê-lo, mas é a misericórdia de Deus operando no homem para o bem da igreja, para a manifestação da sua bondade às criaturas e para amontoar brasas vivas sobre a cabeça dos seus opositores. Deus, ele vai abençoando a criação, vai trazendo benefícios de saúde, a medicina avança e entende uma nova forma de tratar tal doença, a pessoa vai tendo alívio, mas os homens não vão usar isso para a glória de Deus, muitos vão continuar obstinados, isso é brasa sobre eles. Porém, irmãos, com a redenção, com a revelação, a palavra de Deus, o testemunho dele, que é abraçado pela fé, ele se torna a chave hermenêutica da realidade, da vida, de nossa alma, das ciências. E tendo o Espírito, irmãos, somos conduzidos, veja só, à posição de primogenitura na investigação do mundo.
Nós não somos primogênitos, irmãos, num sentido espiritual, abstrato, como alguns podem pensar, mas também nesses termos da criação do Senhor. Nós não filosofamos sobre o nada, nem somos conduzidos pela autonomia da razão. Nós filosofamos sobre o fundamento das Escrituras, seguindo os pensamentos de Deus como criaturas dependentes e não autônomas. Nós acabamos de ver as implicações disso na educação, irmãos, no nosso congresso. Como que isso afeta tudo, irmãos? Crente, com seu direito de primogenitura intelectual, nós deveríamos ser os maiores e melhores conhecedores do mundo. Os maiores e melhores. Todavia, irmãos, o que muitos crentes fazem é vender o seu direito de primogenitura intelectual. Deixam de lado a clara luz das Escrituras, que nos capacita a entender o mundo, a si mesmos e tudo mais, para abraçar, caminhar na escuridão das trevas, da cegueira, da imprecisão das teorias humanistas sobre a realidade. Alguns pensam assim, eu não vou enviar meu filho para a universidade porque a universidade vai desviar meu filho. Infelizmente, não é a universidade, é a estrutura que está posta lá. Não é estudar a criação que desvia ninguém. O que acontece é quando muitos vão para lá, eles não entenderam o seu direito de primogenitura com relação à criação. E qualquer canto da sereia, qualquer sibilar da serpente, é uma coisa que parece ser muito mais claro do que a revelação, porque ele não foi instruído nisso, ele abraça. Ele se torna um militante de uma causa de um outro reino. Ele vendeu a sua primogenitura. Quando a Escritura diz que nós, a Igreja de Cristo, ou aqueles que têm a revelação de Deus, são os mais capacitados para interpretar o mundo corretamente, ele crê que não. E que vale acreditar na Bíblia? É um livro de contos. É uma historinha cheia de imprecisões, cheia de mitologias. É de uma religião opressora, europeia. E aí começa todo tipo de baboseira para essa venda da primogenitura intelectual. Esses crentes se tornam meros papagaios das verborragias hermenêuticas sobre o mundo e sobre o homem, propostas pelos opositores do Criador do mundo e do homem. Passam a ser até mesmo, irmãos, prosélitos dessas filosofias, militando até mesmo contra os irmãos que estão tocando trombetas para alertar sobre os perigos que há nessas visões de mundo, irmãos. Isso é visto em todas as áreas, queridos. Nós vimos extensivamente sobre a educação. Eu vou citar aqui, irmãos, com aplicação duas muito sensíveis a nós e que nos cercam a todo momento em nossos dias. A primeira, queridos, é na política. Quantos, irmãos, não têm feito a sua militância política o seu baluarte ao invés do Evangelho? Quantos, irmãos, não estão como papagaios apenas repetindo as visões ímpias de mundo, as visões ímpias sobre o governo civil e muitas vezes sustentando posições absurdamente contrárias à palavra do Senhor? Como está cheio disso, irmãos? Muitos colocam na sua cabeça, a Bíblia não fala nada sobre política. Quando o criador do governo civil, o criador da estrutura da sociedade é Deus, ele disse sim como o governo tem que agir. Ele disse sim o que agradava a ele na economia. Ele disse sim como os governantes têm que governar. Mas despreza-se tudo isso e abraça-se filosofias políticas ímpias. Quem criou o governo civil, irmãos, foi Deus. Agora eu pergunto, quais das teorias que estão aí postas na oferta do mercado político foram construídas sobre esse fato? Qual delas começou, continuou e terminou a sua investigação com base nesse fato? Quantos cristãos, irmãos, procuram ler os melhores, ou melhor, procuraram realmente ler dos melhores dentre o povo de Deus na história da igreja, que escreveram investigação profunda sobre isso? Você sabia disso? Você sabia que eu posso linkar para você aqui pelo menos 6 ou 7 homens, teólogos e filósofos calvinistas que escreveram obras profundíssimas sobre o governo civil? E quantos crentes sabem disso? Quantos crentes procuram exercer o seu direito de primogenitura defendendo aquilo que é coerente com a palavra de Deus? Não, irmãos.
pouquíssimos. É simplesmente mais do mesmo. A igreja torna-se mais do mesmo. Infelizmente, desconhecem a produção reformada em exercício da sua primogenitura. Trocaram nas questões políticas a primogenitura por isso. Trocaram a esperança do reino eterno pela esperança pueril do reino deste mundo. Mas também, irmãos, uma segunda coisa sensível, isso pode ser visto em questões psicológicas. Desde a Grécia Antiga, irmãos, os homens, sem a revelação de Deus, apenas usando a razão autônoma, procuraram investigar sobre o que é a alma, a sua natureza, os seus atributos, os seus problemas, a sua redenção. Desde a Grécia Antiga, irmãos. Isso simplesmente avultou, aumentou nos tempos modernos. Quando o homem, pelo iluminismo, deu um grito, um brado de nós, derradeiramente, não precisamos da revelação. Nós conseguimos interpretar o mundo sozinhos. E isso afetou tudo. Os reformadores, irmãos, e puritanos viam isso e se oporam a esses esforços carnais. Se lançaram na investigação sobre a alma, por exemplo, a sua natureza, seus atributos, seu problema, a sua redenção, a partir da Escritura. Como Calvino mesmo, irmãos, em seu tratado chamado Psicopaniquia, um tratado sobre a alma, especificamente contra uma heresia da época, ele mostra que os filósofos, os homens sem Escritura Sagrada, eles têm que se calar quando vão falar sobre a alma, porque eles não podem dar um passo sequer sem falar besteira sobre a alma. Parafraseando de forma nordestina o que o Calvino falou. Eles precisam da Escritura, porque é ela que interpreta a alma, ele fala. Eles, os reformadores e puritanos, ficaram conhecidos como os curas da alma. Escreveram extensas obras para tratar da teoria e da prática da cura da alma, o estudo dela, e tudo sobre a revelação, sobre suas lentes, em apologética com as visões filosóficas da alma de sua época. Eles fizeram assim, irmãos, porque eles criam que as Escrituras eram um mapa da alma, a espada que corta e mostra o que há dentro, que ela é o livro intérprete do Deus que criou a alma, que a Escritura não está viciada no reducionismo das filosofias humanistas, que ela é holística em sua análise, que ela vai à essência e ao âmago, que ela é o espelho de perfeita reflexão. Elas são a voz do Deus dizendo aquilo que nós não podemos acessar. Se o Senhor não falasse, irmãos, jamais saberíamos o que somos e o que a nossa alma é em seus problemas, em suas soluções. A Escritura, irmãos, ela considera o homem como ele é de fato e considera em todos os fatores para compreender o homem, não de uma forma reducionista ou idólatra de um fator da realidade, mas de uma forma correta, precisa. É como o Criador, o fabricante, colocar o manual daquilo que é fabricado. Mas hoje, irmãos, muitos vendem esse direito de primogenitura nesse ponto. Uma teoria vai reduzir o homem aos seus comportamentos e estímulos e padrões de pensamento para ação. Outra vai reduzir o homem a um ser problemático cujo culpado de seus problemas são seus pais e sua forma de relacionamento com eles, bem como seus desejos sexuais mais sórdidos e animalescos. Outra coloca suas necessidades, seu suprimento e o suprimento delas como a base da sua existência e da sua caminhada. Outra vai procurar entender o homem como um todo, mas sem um padrão objetivo de julgamento. Todas conflitando uma a outra e se opondo mutuamente. Todas desprezando totalmente a Escritura e lidando com os aspectos da realidade de uma forma reducionista, enviesada e não condizente com o que Deus estabeleceu. Todas, irmãos, concebendo o homem como um animal evoluído, mera matéria, e não a imagem do Deus vivo e verdadeiro. Tendo as Escrituras, irmãos, e tendo uma nuvem de testemunhas no meio da igreja reformada, que trataram das mesmas questões, abraçar tais sistemas como chave hermenêutica é um processo de venda de primogenitura intelectual, tal qual é na política, tal qual é na educação, tal qual em todas as áreas que nós temos tratado, irmãos, e pensado como igreja. Ainda que acertem isoladamente algo da realidade, o que não é diferente com as teorias políticas, ainda assim é um acerto reducionista e enviesado. Fazer uso delas, irmãos, quando as Escrituras tratam as mesmas coisas de uma forma mais plena e holística, é perigosíssimo. Se uma alma fica inquieta
se nossa alma fica inquieta diante desses alertas de abandono de primogenitura, irmãos, se sua alma ficou inquieta com relação à política, às questões psicológicas e à questão da educação, quando apenas é um alerta contra o perigo de venda de primogenitura intelectual, se nos ofendermos com a negação de que os ímpios e os crentes não podem igualmente interpretar a realidade, não podem interpretar ambos corretamente a realidade, se nós nos levantarmos com ira em mais proselitismos dessas teorias, ao invés de nos sentirmos impelidos a parar, a reconsiderarmos e labutarmos pelo exercício da nossa primogenitura, provavelmente, irmão, provavelmente, o seu coração já está enredado em um processo de venda de primogenitura intelectual. Provavelmente. Como certa vez, falando contra um teórico político humanista, um conservador político, coloquei ele no mesmo saco de batata de Marx. Aí vem uma pessoa assim, por que você faz isso? Você coloca fulano e Marx no mesmo saco de batata? Isso é indevido, isso não pode. Opa, calma lá, amado, calma lá. Está mostrando no seu coração que você ainda não entendeu, que esse filósofo por quem você está lutando não é o nosso representante, tal qual Marx não é. Mas o coração já estava enredado numa venda de primogenitura. E quarto e último, irmãos, o principal e a mais significativa é a venda de primogenitura tratando e trocando a fé e a esperança da redenção pela incredulidade. Essa é a venda, irmãos, que radicalmente está representada aqui em Esaú. Ele, como primogênito, queridos, era o herdeiro natural, por assim dizer, das promessas do pacto, do descrente prometido, do descendente prometido. Ao abraçar, irmãos, a primogenitura, ele abraçava a promessa. Ao desprezar a primogenitura, ele desprezava a promessa. Todos aqueles, irmãos, todo aquele que é apresentado a essa esperança, ou que visivelmente a abraçou, mas voltou as costas contra ela, é como Esaú vendeu a primogenitura. Todo filho da aliança que um dia foi batizado, recebeu o selo do pacto, desfrutou dos benefícios externos do pacto, que o conduziria à salvação, mas virou as costas a Cristo e ao seu povo, são como Esaú. O final, irmãos, será exatamente como o autor disse, em Hebreus 12, 16. Gênesis 25, irmãos, quer nos ensinar que quer fôssemos Abraão, Isaque ou Jacó, se não fosse a graça soberana de Deus operando em nós, seríamos como Ismael e Esaú. A única diferença entre os primeiros e esses últimos é a obra da livre graça e soberana graça do Senhor. Você tem vendido o seu direito de primogenitura em algum desses pontos que nós tratamos aqui? Você tem se tentado a vender o seu direito de primogenitura? Ou abraçará a sua filiação em Cristo e todos os privilégios que vêm com isso? Não vale a pena, crente, trocar a primogenitura em qualquer que seja as áreas pontuadas aqui por um prato de lentilha. Cristo, queridos, não vendeu o seu direito de primogenitura. Ele foi até o fim. Faltou propostas? Faltou um tentador? Não, irmãos. Foi-lhe proposto que ele vendesse tal título por uma pedra transformada em pão. A mesma tentação aqui de Esaú. A mesminha. Cristo não estava numa caçada sem comer. Ele estava 40 dias sem comer. E foi-lhe feita a proposta. Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. O que estava em jogo ali, irmãos, era uma venda de primogenitura. Porque Deus prometeu a Cristo que ele seria o primogênito dentre muitos irmãos quando ele executasse a sua obra pela humilhação na cruz e não por se curvar a Satanás. Cristo, irmãos, ele não vendeu o direito de primogenitura porque o seu coração não estava nesse mundo como de Esaú. Ele estava nos frutos da eternidade. Ele estava na redenção. Porque ele não renunciou à sua filiação
nós podemos ser adotados e termos os seus direitos de primogenitura imputados em nós. Porque ele resistiu à venda de seu direito de primogenitura, você e eu podemos encontrar forças nele para não vendermos o nosso direito de primogenitura. Resista, crente. Agarre-se ao privilégio que o Senhor te deu. A primogenitura vale mais do que qualquer coisa nessa vida. Oremos, irmãos. Senhor Deus, obrigado por esse texto, Senhor, na tua palavra, que vai fundo em nosso coração e nos mostra o que ocorre conosco, Senhor, quando nós, ao invés de nos agarrarmos à primogenitura, trocamos ela por coisas pueris. Quando nos deixamos ser guiados com os olhos carnais e não com os olhos da fé, Senhor. Livra-nos, Senhor, da venda da primogenitura, em qualquer uma das áreas que foram postas aqui, Senhor. Faz uma igreja que ame mais a santidade ao pecado, uma igreja que ame mais as coisas espirituais ao invés de subjugá-las às temporais, uma igreja que prefira pensar e construir o seu pensamento filosófico em todas as áreas, não segundo e seguindo homens ímpios que apostatam e se levantam contra o Senhor, mas segundo a tua palavra e os teus santos filósofos, homens crentes que se debruçaram sobre a realidade a partir da Escritura Sagrada. Livra-nos, Senhor, de trocar a eternidade, a fé, a bem-aventurança, Senhor, por coisas passageiras. Fortalece-nos, Pai, porque nós somos fracos. Se dependesse de nós, Senhor, como comumente dia após dia provado, nós venderíamos sempre a primogenitura por um prato de lentilha. Mas queremos, Senhor, o teu banquete. Queremos a fartura da tua mesa, não uma mera sopa de lentilha, Senhor. Fortalece-nos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.